Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show. Olá, seja bem-vindo a mais um Jogada Empreendedora. No episódio de hoje, vamos falar sobre vendas e alta performance. E o convidado é conhecido como a lenda no ambiente corporativo. É um multiempreendedor de muito sucesso. Eu estou aqui com o Mário Magalhães. Mário, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo não, né? Eu estou aqui no quintal da casa do Mário, condomínio Terraville Golf Club, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por me receber aqui. E vai ser uma satisfação muito grande. E já começando aqui, Mário, quero te honrar por tudo que você tem entregue na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor também, nos meus negócios. As minhas crenças, elas mudaram depois que eu te conheci. A visão do vendedor, do empreendedor, ele foi transformada através do teu depoimento, da tua vida. E é muito bom estar aqui contigo nesse momento, aproveitando aqui esse final de ano e, enfim, construindo aqui uma relação ainda mais íntima contigo. Obrigado, bem-vindo e tá contigo a bola. Obrigado, você também, Ali. Gratidão pela tua vida, pela oportunidade de estar participando desse teu projeto, né? A Jogada Empreendedora, né? E estamos aqui, né, Ali? Vamos fazer um bate-bola bem informal, que é assim que tem que ser, né? E vamos deixar transbordar aquilo que está dentro da gente, né, cara? Aquilo que já faz parte da nossa vida, né? Aquilo que faz parte do nosso cotidiano, né? Empreender é mais do que um modelo de vida para nós, né? Já é algo que está introjetado, vamos dizer assim, né? Na nossa alma, para qualquer contexto que a gente está inserido, a gente está empreendendo, a gente está procurando compreender qual é a solução, qual é a diferença que a gente pode fazer, e é isso aí. Prometo dar o meu melhor aqui, tenho certeza também que você vai dar o seu melhor. Mas eu já vou começar aqui com uma pergunta muito... deve ser pensada por muita gente e muita gente gostaria de te fazer. Recentemente, eu escutei um podcast onde o Flávio era o convidado e ele foi questionado ali sobre as pessoas importantes na vida dele. O Flávio Augusto da Silva, o conhecido aí por todo mundo como um grande mestre nas vendas, um grande líder, né? E ele citou o seu nome, Mário, como uma das 4 pessoas mais importantes da vida dele. E mais especificamente no quesito de liderança e gestão de pessoas. E eu fiquei curioso, cara. Eu soube que o Flávio não era uma pessoa de alta performance, né, em certo momento da vida dele. Uhum. E quando ele te conheceu, quando ele começou a lidar, né, contigo ali no dia a dia, ele falou pra gente numa palestra que ele deu na Next Academy, que depois que te conheceu, o salto de crescimento dele foi muito grande. Ele passou a liderar muito melhor, ele passou a ter muito mais resultado por causa dos teus ensinamentos. E fala um pouco desse momento. Eu tô curioso para saber como é que foi esse momento, o que é que você fez, né, para fazer ele assim prosperar e crescer no ambiente do empreendedorismo. Bacana. Bom, primeiramente quero lembrar que a parte principal é sempre de quem recebe, né, Ali? É sempre no caso do discípulo, né, do aluno. Então o mérito realmente foi dele. Mas o que eu pude entregar para o Flávio naquela oportunidade já estava sustentado na visão que eu tinha sobre o empreendedorismo como um ambiente onde a gente, além de entregar uma solução para o mercado, seja através de um produto, de um serviço, a gente também vai entregar educação empreendedora para quem está construindo o projeto ao nosso lado, né? E o Flávio, naquele momento, era um rapaz que já tinha aprendido a vender, que já tinha aprendido a performar em venda, e estava tentando dar os seus primeiros passos ali como líder de equipe. Lembrando que o Flávio teve o primeiro emprego dele na sua empresa. Exatamente. Ele já performava ali como vendedor, como um bom vendedor. Né? Ele participou de um programa trainee comercial que nós tínhamos já na época e se destacou, galgou o cargo de gerente, né? Cumpriu uma meta para alcançar o cargo de gerente júnior e a partir dali ele começou a se desenvolver
ele começou a ter apetite para aprender a liderar, né? Ou seja, o apetite que ele tinha para vender, ele transferiu para o apetite, para esse outro, vamos dizer assim, patamar, né? Que é o de liderança, que é o de gestão de pessoas, né? Ele é um outro ciclo, né? Com certeza, com certeza. Nem todo grande vendedor vai se tornar um grande líder. Porque se você parar para pensar, vai se tornar um grande gestor de pessoas, né? Porque a gestão de pessoas, a liderança, ela depende de uma outra medida de desprendimento de egoísmo, né? Esses dias uma pessoa me pediu para definir liderança, né, numa palavra. Eu dizia, cara, se tiver que definir numa palavra, liderança é servir. A pessoa fala, mas o exemplo, Mário, e o exemplo? Não, o exemplo é muito importante. Agora, imagina o seguinte, Ali. Quantas pessoas você vê, que você nota, que estão aí no mercado, que são bons exemplos, mas não conseguem influenciar através dos seus exemplos? E a razão é muito simples. A disposição de usar o exemplo para servir é quando você pensa na pessoa que está contemplando o teu exemplo, em ela ser tão capaz de fazer o que você faz, de entregar o que você entrega, ou ainda melhor. Então não adianta eu olhar para você e falar, Yali, tá vendo o exemplo que eu estou te dando aqui? Olha só como eu faço as coisas bem. Não, eu tenho que usar o meu exemplo para você acreditar que você faz tão bem ou melhor do que eu. Sendo Yali, não sendo Mário. Ou seja, você vai fazer tão bem ou melhor que eu, aprimorando o Yali. Se inspirando em você. Exatamente. E trazendo, de repente, o meu exemplo como algo inspiracional para a sua vida. Agora, se não houver essa intenção do líder, você pode estar certo que ele não vai impactar tanto as pessoas, ou vai impactar um número bem mais reduzido de pessoas. Agora, quando existe o mindset que orienta também o indivíduo para servir, é tipo, o meu exemplo ele tem que estar enraizado, ele tem que estar sustentado, né? O pilar principal dele tem que ser o da servidão. Então, eu faturo mais para você pensar que você pode faturar. Eu tenho uma performance melhor e você testemunha isso para você acreditar que você também pode ter essa performance, ou melhor ainda. E foi isso que essa visão que eu comecei a entregar para ele, né? A fome dele já te mostrava que ele... Exatamente. E ele compreendeu isso. E a partir daí, aí é exercício. Aí é dia a dia. Aí é aquele momento onde você morre, no bom sentido, né? Você morre, mata o seu egoísmo, né? Que está dentro da nossa humanidade, né? Todos nós temos, né, esse elemento no nosso DNA. Para servir as pessoas, né? Você abre mão, às vezes, de você para estar junto com o vendedor que está ali começando a performar, e ele compreendeu muito bem isso, e a partir daí, né, Ali, ele fez ali a sua trajetória, e eu posso te assegurar, né, que a grande fortaleza do Flávio, ainda hoje, em todos os negócios que ele... E ele usa isso até hoje. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Para mim, é a grande fortaleza dele. Esse é o grande diferencial. Ele se transformou também num bom homem de marketing, né? Com certeza ele se envolveu muito. Comunicação. Como comunicador. É um exímio comunicador, né? Em diferentes ambientes, em diferentes contextos. Ele consegue se comunicar muito bem, falando, escrevendo, por diversos canais de comunicação, internet, ou seja, ele se aprimorou. Se aprimorou. Ele foi além do que você entregou para ele ali em relação Não, olha só, eu não digo que ele foi além. Ele aproveitou e potencializou muito mais do que outros tantos que eu tive a oportunidade de conviver aquilo que eu entreguei para ele. Porque venda é comunicação, liderança é comunicação. Não é? Não adianta, não adianta eu saber que eu sei vender. Não adianta eu saber que você pode aprender a vender comigo. Eu tenho que desenvolver alguma habilidade de comunicação para transferir, para fazer o download desse know-how para você. Perfeito. Então, comunicação tem... Agora, quando você pensa na maneira de comunicar, na motivação para comunicar, é o que faz a diferença, como você entrega esse know-how
e como também você impactou a pessoa para ela receber esse know-how. Ou seja, é muito diferente uma pessoa estar diante de você, Ali, e ela ter certeza que o que você quer entregar para ela não é só o teu exemplo. Você quer entregar uma convicção, uma influência que faça com que essa pessoa também acredite que ela possa utilizar esse know-how e multiplicar, e escalar negócios, e se aprimorar a partir dele também. E agora, aí o céu vira o limite mesmo. O pessoal deve estar curioso. Como que foi esse momento com o Flávio? Ele relatou algumas vezes, acho que até no livro dele, que ele enxergou o teu padrão de vida ali pela primeira vez na vida dele. Uma coisa assim de... Ele até fez uma comparação com a vida de jogador de futebol. Então ele se inspirou muito no teu padrão de vida. Como é que foi esse momento, cara? O pessoal deve estar curioso para... Então, não, esse momento que ele se refere ali é um momento que eu trouxe ele para mais próximo, ali do meu ambiente mais íntimo. É uma estratégia, Mário, isso? Cara, eu vou dizer que faz parte do meu modelo de gestão, que é o que eu apresento para você geralmente. Você, em algum momento, quando você vê uma pessoa se destacando, você tem que trazer ela mais para perto de você. Porque ela faz parte desse modelo de formação, a pessoa modificar a sua referência, né? Ter chance de enxergar uma outra referência. E referência, às vezes, você não mostra só dentro das 4 linhas, vamos dizer assim. Né? Dentro do escritório. Dentro de um office, entendeu, cara? Você mostra num todo. E aí o Flávio narra ali a experiência, ter ficado hospedado na minha casa, eu já vivia num padrão de vida acima da média, né? Naquela oportunidade. E aquilo também traz um impacto, né? Também trouxe ali uma percepção de recompensa pelo trabalho, pela dedicação. Mas eu te digo que naquela oportunidade, ele não só teve acesso a, vamos dizer assim, esse ambiente mais íntimo meu, como também teve acesso a um ambiente mais íntimo na atmosfera, no contexto do empreendimento que eu tinha naquela época. Ou seja, ele participou ali da construção de algumas estratégias que a gente tinha lá para aquele mês, para aquele ano. Tem uma visão mais ampla do negócio. Isso, ele participou de uma mesa onde a gente construiu uma estratégia para uma reunião de início do mês, né, que a gente chama de a reunião de largada. E como ele já era um cara muito analítico, né? O Flávio tem um mix, né, de capacidade analítica e também de inteligência social, né, de se relacionar. Que isso ele desenvolveu também. Isso foi o que ele desenvolveu, ele não era assim. Ele não tinha assim, uma inteligência social muito apurada. Ele aprendeu também com essa referência que eu apresentava ali para ele. Ele sempre fala que é um cara muito tímido, né? Um cara muito introvertido. Exatamente. E até nisso os negócios, a venda ajuda, né? Pois é, Yali, pois é. Exatamente. A venda não termina numa relação transacional onde a gente simplesmente entrega um produto, uma solução, um serviço em troca de um dinheiro, de uma receita, né? Ela é um processo de aprimoramento do indivíduo, né? Vai tratando timidez, vai tratando egoísmo, né? Vai tratando soberba. Você não vai conseguir ver um cara liderando muito tempo se ele se transformar numa pessoa soberba. E é o que acontece com muita gente, que perde. O cara perde. Com um determinado momento, ele perde o time, ele perde o time porque ele perde a disposição de liderar. Ele perde a disposição de servir. Né? Mas é por aí. Agora, Mário, vamos voltar um pouco lá atrás na sua vida. De onde vem tudo isso, cara? Você lembra da sua primeira venda? Onde despertou esse teu interesse pelas vendas, pelo empreendedorismo? Você lembra da sua primeira venda? Então, lembro. Eu lembro da minha primeira venda, sim, Ali. Bom, eu deixo um pouquinho antes disso, né? Eu lembro de quando eu tentei vender e não conseguia, né? Eu consegui ser contratado, né, numa empresa, o famoso QI, né? Me indicaram, né? Quem indicou? Um amigo meu, acho que teve ali um momento de compaixão comigo, ele me indicou para trabalhar numa empresa de venda de uma concessionária da Fiat, fazer uma merchandising para a Fiat aqui.
E, cara, você acredita que eu não consegui vender nem pro cara que queria comprar? É mesmo? Desvendeu. Eu desvendi, eu era o famoso desvendedor. O cara chegou pra comprar e você... Não, eu estraguei a venda. Eu estraguei a venda. Tem cara que não imagina que isso seja possível, né? O cara vem pronto, ele vem disposto, ele vem afim, entendeu? Mas aí, por alguma razão, ele perde a confiança no momento que começa a se relacionar com um vendedor que não está muito bem posicionado, ele não sente a firmeza devida na empresa. Por quê? Porque o vendedor naquele momento está representando a empresa e o cara não comprou comigo para comprar numa outra concessionária. Um concorrente. Não, e detalhe, para gravar mais a situação ainda, era um amigo meu. Não acredito. Para você ter uma ideia. O que um ser humano é capaz, né? Sair, e por isso que eu não digo que eu não saí em algumas situações de estaca zero. Eu saí do negativo. Eu saí de um contexto onde eu era um desvendedor para me tornar um vendedor e aí depois um vendedor de alta performance. Mas a minha primeira venda não tem nada a ver com o setor de educação e não tem nada a ver com aquela venda científica, elaborada, né? Mas foi ali uma experiência interessante. Eu estive no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande mais especificamente, ali no ano de 1979, 1980, onde Campo Grande tinha se transformado em capital ali daquele estado. E eu me dediquei ali no setor imobiliário. E ali meu primeiro professor de venda foi o finado Armando Magalhães, muito conhecido como Mandinho para alguns, meu pai, que foi meu primeiro professor de venda, cara, que me ensinou a vender. E foi ali que eu consegui vender assim, um loteamento de chácaras que a gente teve ali, enfim, tínhamos ali não era uma exclusividade, mas tínhamos ali algumas cotas desse loteamento e eu fiz a minha primeira venda ali. Uma pessoa do interior que chegou na rodoviária com aquela ideia de investir, né? Pra você ter uma ideia, a valorização imobiliária naquela época chegou a 400% no ano e a inflação naquela época era de 120%. Então, tinha aquele boom imobiliário, aquela movimentação típica, peculiar de um lugar que se tornava uma nova capital, atraindo muito investidor, enfim. E então, foi por ali. Veio dentro de casa. Exatamente. E meu pai não só me ensinou a vender, Ali, como ele me ensinou a comprar. Né? Eu comentava em off ali com você, né? O que eu lembro. E é interessante isso, né, cara? As lições que ele já me entregava naquela época, por falta de maturidade, por falta de humildade. Né? Porque às vezes o jovem, o adolescente não é tão humilde, né? A gente não é tão humilde, não. Eu vou falar que não é nem um pouco humilde. Nem um pouco humilde, né? Meio. A gente acha que sabe de tudo. Você passou por essa fase, né? Já tá um homem maduro aí e tal, mas faz pouco tempo, né? Que você olhava para trás e falava, cara, quanta prepotência, quanta arrogância, sem a gente notar que é bem verdade, né, cara? Aí, tu imagina, ele me entregou ali, cara, ele me entregou lições ali impressionantes, que eu não me dava conta. Depois, claro, né, meu, que eu fui falando, caraca, eu já vi isso lá atrás. E não aproveitei no momento, mas fui aproveitar no momento subsequente. Então, por exemplo, eu lembro ele conversando ali com os meus tios, eles tinham comprado um sítio em parceria. E ele prestando conta ali para os meus tios, né? Sobre os impedimentos que existiam para aquela propriedade ser escriturada naquele momento. E ele mostrava para os meus tios o seguinte, cara, por isso que vale a pena a gente comprar. Nós vamos desdobrar essa situação. Nós vamos resolver esses problemas e vamos construir uma valuation com esse negócio. E foi o que aconteceu. Ele levou ali uns 3 anos para resolver todo o problema de documentação daquela propriedade, e eles construíram ali uma valuation de mais de 3.000% no imóvel que eles adquiriram. Um negócio que era praticamente inviável. Exatamente. Aí, o que o cara precisa ter? Precisa ter visão. Precisa ter competência para enxergar. Cara, eu dou conta de resolver esses pepinos todos aqui. Conexão. Ele tinha boas conexões com pessoas que também poderiam ajudar. Contribuíram ali para ele. Coisas que, por exemplo, meus tios não tinham. Agora, ele inspirou, pela credibilidade que ele tinha construído junto aos meus tios, ele inspirou a confiança dos meus tios para entrar junto com ele como sócios do projeto. Tremendo. É isso aí. Tremendo. E aí você vê, né?
você já experimentou um pouco disso nos seus negócios, né? O que é aquisição, a paciência que tem que ter, né? Momento, às vezes, que aparentemente não é tão viável o negócio, você, de repente, tem um pouco mais de visão, e se tiver coragem também, né? O fator coragem é determinante, você faz um bom negócio, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro CNPJ, né? E olha, você sabe dessa história, ele nasceu a partir de uma oportunidade de uma empresa que estava falida. Ninguém queria empresa. Você começou a empreender isso aí, uma empresa e já falida. começando quebrado. Isso, a empresa do negativo. Só que, qual que era a grande vantagem? Você não punha um tostão. Eu tinha um know-how, eu já tinha um capital de know-how. Eu já tinha um equity pessoal. Que é o know-how, conhecimento. Exatamente. Que quanto vale isso? Quanto vale esse patrimônio? Quanto vale o equity pessoal? Daqui a pouco os gurus vão estar entendendo isso, vão estar falando isso, né? Mas vai ficar registrado no teu podcast aqui. O que vale um equity pessoal, cara? É um ativo. É um ativo do seu know-how. Quanto você pode impactar aquele negócio? Quanto você faz a diferença e quanto você vai impactar aquele negócio a partir do seu know-how. Então, eu assumi a falência dessa empresa. Por quê? Porque eu tive visão. O que me interessava naquela empresa? O ativo principal dela, que era a metodologia de ensino, que era o produto que eu precisava vender. Você não tinha. Né? Você sabe, uma das nossas premissas é nunca parar de vender. Proibido parar de vender. Então, eu lembro que, cara, quando eu decidi isso, o que me chamou a atenção é o seguinte: eu vou sair de uma empresa, que eu estava encerrando um ciclo ali, eu vou sair dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro eu começo a vender na outra. E ao longo da entrega das soluções ali para os problemas da falência da empresa, eu iria construir a minha própria metodologia de ensino. E aí foi o que aconteceu. Comecei vendendo essa metodologia, que já estava pronta, e ao longo do desenrolar, né, desse problema, desse pepino, que era a falência dessa empresa, a gente também construiu um novo produto, uma nova solução ali para o mercado, nunca parando de vender. Nunca parando de vender. Isso. Sempre conseguindo estar muito focado na venda, e o momento que a gente estava focado ou no estratégico ou numa área que não está ligada à venda, a gente também eu desenvolvi, né, graças a Deus, essa habilidade de, no momento que eu estou ligado num assunto, estar completamente desligado do outro. Que isso é foco, né? Muitas vezes a pessoa fala, o que é foco? É a ausência de distração. Que parece uma coisa assim meio banal, meio... sei lá, cara, meio simplória, mas a maior parte das pessoas não conseguem estar íntegras numa área, né? Então, a hora que eu estou fazendo a gestão da venda, eu estou íntegro ali. Pode estar acontecendo o que for, na operação, na criação do produto, porque, criação de produto dá problema. É uma demanda, é um trabalho, né? A gente sabe disso. Você constrói produto também, você desenvolve produto, sabe as demandas que tem. Mas você tem que ter claro, cara, o teu comprometimento com a tua integridade no momento que você está construindo o produto, no momento que a reunião é para falar da construção, do desenvolvimento do produto, as pautas, né, estão ligadas ao desenvolvimento do produto, as decisões para, né, como é que vai orientar esse produto, né? E está íntegro quando você está vendendo, quando você está fazendo gestão do time de comercial. Perfeito. É por aí. E esse negócio de venda, o exercício da venda, Mário, é um dom? Você acredita que é um dom? É uma coisa que vem de fábrica? Ou é treinável? Ou com um treino é possível se tornar um bom vendedor? Então, olha só, Yali. Eu não sei se eu vou chamar de dom, né, cara? Eu creio que, assim, a venda é meio assim, como uma coisa... É meio como respirar. Só que, cara, nem todo mundo vai conseguir fazer aquele exercício de... Como é que é o nome? Tem um termo. Quando você fica 5 minutos debaixo d'água. Apneia. Ninguém, né? Todo mundo vai conseguir fazer uma apneia de 5 minutos, 10 minutos. Então os malucos conseguem até, sei lá, qual será o recorde de apneia? 1 hora, 2 horas. Pois é. Agora, respirar todo mundo consegue. Então, aprimorar isso que vem no DNA, pô, cara, aí vai depender de cada um. Aí vai depender do famoso treino, da famosa disposição, da visão, né? Da visão. Cara, o indivíduo que não compreende ainda, não importa qual área que ele esteja atuando, que a área de venda, que a competência de venda é indispensável para ele evoluir, é um indivíduo que
cara, não está fazendo parte desse contexto de evolução, dessa demanda de evolução que o mundo controle exige. do crescimento. Não tem como. Não importa qual seja a sua área. Não pode ser médico, se você é advogado. Você tem que se desenvolver como competência de venda. Né? Você vê, hoje, por exemplo, um médico sai de uma universidade, ele não sabe contratar uma recepcionista. Ele não sabe contratar. Um advogado não sabe contratar uma recepcionista. E o que é contratação? Aí a gente entra nesse assunto também. Aí que eu queria entrar agora, exatamente. O assunto que eu quero entrar. Como que você forma, como você encontra vendedores? Eles estão aí a pegar o currículo, pegar ali um cara que já teve experiência em algum lugar e trazer para dentro da tua empresa. Como que nessa tua jornada você recrutou e formou novos vendedores com bom resultado? Primeiro me desprendendo dessa crença limitante, né? De pensar que, eu preciso de um cara que tem experiência, de preferência aquele cara que já vendeu. Então, peraí, então você vai contratar vendedor, não precisa de um cara que já vendeu. Porque o vendedor tá ali, tá dentro do cara, isso aí. Se eu fosse pensar assim, eu não prospectaria um Flávio. Primeiro que eu não gosto nem de usar o termo contratar, eu prospecto o vendedor. Se fosse pela habilidade, o Flávio não seria contratado. Não. Se fosse pela primeira entrevista dele, só que naquele momento ele não sabia que ele estava sendo prospectado. Ele não sabia que... Ele não estava sendo selecionado por algum mérito que ele apresentou na entrevista. Ele estava sendo prospectado para ser treinado para ser um bom vendedor. Claro, naquele momento, ele e outros tantos estavam participando de um programa trainee comercial. Ninguém sabia que tinha o Flávio lá. Não sabia que ele estava lá, né, cara? Então ele fez parte daquela turma, né? Assim como outros tantos, né? Que o Flávio é mais famoso, mas tem uma série de pessoas que passaram pelos meus programas de treinamentos que estão aí, né, cara? Graças a Deus estou falando com um aqui, inclusive, né? Que está prosperando, e outros tantos que você conhece, e outros tantos de gerações anteriores à sua, que estão aí no mundo, inclusive, né? Caras que construíram fortuna milionária, entendeu, cara? Um padrão milionário. O Flávio é um cara mais conhecido porque, além do padrão de construção de riqueza que ele alcançou, ele se tornou um grande influenciador, né, cara? Não é todo mundo que se torna um grande influenciador. Aproveitou o momento da internet. Aproveitou o momento da internet, mas isso já era uma disposição, né, que ele sempre teve, e aí, claro, com o advento da internet, ele explodiu e, enfim, merece tudo que tá colhendo. Mas é por aí. Então, a ideia, Yali, de contratar, ela é muito limitante, né? Quando você pensa que você vai prospectar vendedor, muda tudo. Muda tudo. E como é que você prospecta um vendedor? Despertando. Despertando. Como é que você desperta um vendedor? Você desperta primeiro apresentando um bom plano de carreira, primeiro desmistificando a ideia de que venda é um dom que alguns têm, outros não. Desmistifica isso aí. Venda não tem a ver com cara super comunicativo. Tem um monte de cara super comunicativo que vende muito pouco. É verdade. Faltam outros elementos para a pessoa, não é só a comunicação. Claro. Comunicação não, mas tem a turma, por exemplo, a turma, as comadres, por exemplo. Comadre fala pra caramba, elas são comunicativas, cara, mas você entendeu? Às vezes fala da vida do outro, entendeu, cara? Né? Então, falar não é só o que... É ter uma comunicação que influencia, uma comunicação valorosa, entendeu? Uma comunicação que, ao mesmo tempo que esclarece, que informa, ela gera também uma influência para a tomada de decisão. Um interesse genuíno pela outra parte. Um interesse genuíno pela outra parte, com certeza, para ter a primeira conexão. Não é? O interesse genuíno na outra parte é fundamental para você. É o passo que vem antes, muito antes de falar do produto, da solução. É a conexão, né, cara? O interesse, como você disse, legítimo, genuíno, em enxergar na pessoa realmente ali um desafio que ela tem, um problema que ela tem, e verificar se vai de encontro realmente o que você tem para solucionar esse problema. Tem muito cara que quer vender a qualquer custo. O cara quer
quer empurrar uma solução que a pessoa não precisa. Né? Eu costumo dizer o seguinte, principalmente para quem tem diversos produtos na prateleira. Um vendedor honesto, ele consegue, em algum momento, ver que a pessoa quer comprar algo, o produto mais caro da prateleira, que dá a maior margem de lucro, e ele diz para a pessoa, não, você não precisa desse produto. Tem um outro que vai solucionar o teu problema sem que você faça esse investimento. O cara precisa estar muito seguro dele para fazer isso, né, cara? Que isso é um padrão de vendedor que não são todos que vão conseguir atingir. Por isso que nem todo mundo vai ter longevidade para vender. Então é por aí. Formação de vendedores passa primeiro por você entender que o processo de formação ele começa quando você prospecta vendedores. Prospecta, né? E prospectar é vender. Prospectar é vender. É vender, exatamente. Quando você prospecta um vendedor, você está vendendo o quê? Um plano de carreira, você está vendendo uma quebra de paradigma na mente dele. Muitos caras não sabem que eles são vendedores. Não sabem. Não sabem que eles podem aprender. Não sabem que depende. Esse indivíduo que, às vezes ralou pra caramba fazendo uma faculdade. Ele não sabe que da mesma maneira que ele ralou para aprender tecnicamente ali todo o know-how que ele vai utilizar na sua profissão, que para ver não é a mesma coisa. Para ver não é a mesma coisa. Agora, tem um detalhe, né? Às vezes, esses dias uma pessoa me perguntou, mas como eu aprendo a vender? Eu acho que você pode fazer essa pergunta, mas é interessante você também lembrar que você tem que e pode escolher com quem você aprender. Por exemplo, Ali, cara, conteúdo por conteúdo tem um monte no mercado, bons conteúdos sobre venda. Uhum. Não é? Metodologias de venda. Tem diversas. Né? Eu creio, estou muito convicto que a gente utiliza, né? Os resultados estão nos provando, né? A despeito das estratégias, dos canais de comunicação. Mas você vê, as estratégias mudam, não são as mesmas de 30 anos atrás. Os canais de comunicação são outros, que a gente aprende a lidar com eles. Né? Agora, tem muita coisa, que eu falo dos princípios, os valores de vendedores e vendedores de alta performance, isso se mantém até hoje. Isso se mantém até hoje. E o indivíduo que acredita nisso, ele não só vai fazer questão de aprender a vender através de uma metodologia, como também de um professor. Aí é aquele negócio. Qual o valor que tem em quem te entrega o know-how? Não é? Aí, essa é a pergunta que cada um tem que fazer. Pô, eu quero aprender a vender, Mário. E aí? Aí você tem bons métodos e bons professores. Agora, como é que você chega nos melhores professores? Tem um caminho diferente para chegar neles, né? E nem todo mundo faz questão. Nem todo mundo faz questão de aprender com os melhores. Você sabe disso. E nem todo mundo se vê capaz de acessar os melhores. Isso que é impressionante. É o que a gente sempre fala, né? O com quem ele faz mais diferença do que o que você está fazendo. E Ali, vocês deram um jeito. Vocês não eram nada quando vocês conseguiram me acessar. E como é que vocês conseguiram me acessar? Vocês conheceram alguém que me conhecia. Tudo começou naquela primeira ligação, né? Do Alec Go, né? Vamos citar o nome 2015. Dele aqui. Exatamente. E o Alec Go fez a conexão e a partir dali, cara, vocês fizeram a sua parte, vocês trataram de me conquistar também, porque tem muito cara que não se dá conta disso, né? Que ele pode conquistar o seu professor. Que é o papel de um cara que fala, cara, eu quero aprender com ele, mas tem que dar um jeito de conquistar esse cara. Esse que é impressionante, cara. O que muita gente não percebe isso. Não tem sensibilidade para notar isso. Aí você vai ver os grandes mestres, de outras áreas também. Para quem que esses caras entregam? E como eles entregam de forma diferenciada também. Dependendo da maneira como as pessoas chegam até eles. Foi muito uma questão, Mário, naquela época ali, de valorizar, dar o devido valor mesmo. O valor que realmente que a gente enxergava. Pois é. De passar ali a importância que você teria pra gente estando num projeto. Pois é. E também o valor também que você enxergaria no projeto, na gente, né? Perfeito. A gente tem que estar pronto. Perfeito, perfeitamente. Agora, você vê que interessante, Ali, isso não tem nada a ver com bajulação.
Isso não tem nada a ver com puxa-saquismo. Não tem. Ou seja, vocês eram pequenos, mas vocês estavam seguros. Vocês estavam seguros do mercado, não só que vocês contemplavam, mas do mercado que vocês poderiam construir, que tem aquele mercado que já está pronto e aquele mercado que a gente constrói. Perfeito. Isso tem que um podcast só para a gente falar sobre isso. Cara, vocês tinham ciência do mercado que já existia, o mercado que vocês queriam construir. Vocês tinham consciência do modelo de negócio que vocês tinham conhecido, mas que vocês queriam se aprimorar. E vocês tinham consciência de quem eram os caras que podiam ensinar isso para vocês. Vocês entenderam? Que era eu ou o Flávio. A gente tentou no Flávio, não deu o Flávio. O Mário é o menos conhecido. Exatamente. Mais acessível ali naquela época. Acho que foi Deus mesmo ali que trouxe a Let Go ali naquele momento. Eu lembro muito bem hoje. A gente estava numa sala de reunião, tinha acabado de mudar de escritório. A gente tinha recebido um investimento ali para começar a dar os primeiros passos. Isso mesmo. E o Let Go ligou para você. Ô, Mário, com quem eu tô aqui e tal? E o Let Go falou assim, vocês têm 5 minutos para falar com o Mário. A gente passou um bom tempo falando. E na semana seguinte você estava lá com a gente. Com certeza, exatamente. Então, aí tem aquela conquista mútua também, né, cara? Porque aí eu falei, cara, gostei de vocês, né? E, enfim, aí tem também uma outra história que aí a gente vai contar nos ambientes mais seletivos, né? E esse bom vendedor que a gente está falando, sobre um vendedor de alta performance, ele vende qualquer coisa? Esse cara que é bom, ele vende qualquer coisa que ele tem na mão? Cara, ele até pode ser capaz de vender qualquer coisa, mas o vendedor de alta performance ele é muito seletivo, né, Ali? Ele não vai vender qualquer coisa. Ele começa por aí, cara. Ele começa entendendo que ele tem que selecionar muito bem o que ele vende. Ele tem que comprar. Ele tem que comprar muito o que ele vende. Né? E não só comprar, como enxergar que existe uma solução real a partir daquele produto, a partir da entrega daquilo. Seja o serviço, seja um produto industrializado, seja enfim, qualquer solução que ele entregar ali nessa relação transacional que ele vai ter com o cliente, ele vai ter que estar seguro mesmo que, cara, isso aqui vai transformar a vida. Vai transformar a vida desse cliente. Isso aqui, se o cara usar da maneira devida, da maneira como está assim, no manual de instrução, ele transforma a vida dele. Transforma a vida dele. Então não é porque ele tem somente uma boa técnica, ou ele está inspirado, motivado. É porque ele comprou, ele acredita muito naquilo que pode transformar a vida de alguém através do tempo que ele está dedicando àquele cliente ali, àquele prospect. Os caras que vendem qualquer coisa, Ali, eu não conheço cara que vende qualquer coisa que tem longevidade. Vendendo nem empreendendo. O cara é visto como aquele cara, bom, fica pulando de galho vamos ver o que você está vendendo agora. Né? Até o momento, de repente, passa uma fase da vida dele assim, né? De repente passou uma etapa da vida dele assim, até o momento ele se encontrar e falar, cara, eu não vou vender qualquer coisa. Não vou vender qualquer coisa. Não, sabe? Porque a venda, ela ensina muito isso. O que a venda ensina como autoestima, né, cara? Uma pessoa que se gosta, que se ama, ela não topa vender qualquer coisa, a qualquer custo, de qualquer forma. O cara não topa isso. O cara não topa nada meia boca. E exercício de venda em alta performance, não tem como. Você vai ter que aprender isso. Você vai ter que desenvolver um outro padrão de autoestima para vender em alta performance. É o que a gente vai comprovando, né? Você vê, né? Nós temos aí negócios, né? Que são potencializados a partir dessa cultura comercial, né? Cultura da venda em alta performance, de área comercial ativa. E você vê o impacto transformacional que existe na vida das pessoas que estão com a gente. Né? E isso não se refere apenas à atividade laboral. Né? Nós somos prova disso. Né? Nós falávamos agora há pouco. Né? Tem muita gente que pensa na venda do ponto de vista só do esforço, da dedicação. E tem outras pessoas que pensam na venda como também um ambiente, uma ferramenta de transformação na sua vida. E não só transformação do ponto de vista da recompensa. É tipo assim, eu me torno um indivíduo melhor quando eu vendo em alta performance. Eu me torno um indivíduo menos egoísta,
eu combato a minha prepotência, eu faço mais exercício de humildade, eu faço mais exercício de compaixão, eu faço mais exercício de gratidão, né? Tem aquela famosa máxima de vendedor, né? Vendedor de alta performance, ele aprende a amar o próximo, né? Quando ele não vende para um, ele já ama o próximo, né, cara? Ele já vai amar o próximo, né? O próximo cliente. Vamos amar o próximo. Boa. É isso aí, cara. Ame o próximo. Mário, nessa tua trajetória, você construiu ali grandes projetos. Hoje, o projeto mais relevante é a Wise Educação, que tem clientes em mais de 150 países, né, através ali das plataformas de tecnologia. Você é um dos acionistas desse projeto, um projeto que o Brasil inteiro conhece, que é inspiração para muita gente. Você construiu isso nas últimas décadas. Conta um pouco de como foi o início disso, como é que vocês começaram essa construção e como que ela tem prosperado até hoje. Por que ela prosperou até hoje, né? Por que ela perdurou por tantos anos e décadas aí dentro aqui no Brasil, nessa selva chamada Brasil? Isso aí, né, cara? É muito tremendo, né, cara? Eu olhar hoje para a educação e compreender, né, que eu, por exemplo, não tenho nenhuma ação executiva mais lá. Eu não sou mais executivo, eu não participo ativamente no dia a dia daquele projeto. Eu só tenho uma participação acionária, como você mesmo mencionou. Mas o tremendo é olhar que tem um legado lá. E esse legado está impactando vidas em Moçambique. Tu imagina? Que ambiente hostil, inóspito, insalubre até, para se falar de empreendedorismo, e nós estamos desenvolvendo empreendedores em Moçambique. Isso é tremendo demais, velho. Isso é tremendo demais. Claro, o legado está lá. E os recursos que a gente vai descobrindo com a tecnologia nos permitem alcançar, né, pessoas. Não, se aprimora, mas o alcance do legado é por conta dos recursos de tecnologia. A gente pode colocar 5 mil vendedores hoje numa sala virtual e entregar conteúdo de técnica motivacional, inspiracional. Você não precisa estar presencialmente lá, mas você pode. Exatamente. E como hoje esse mundo já consome com muita atenção, com muito valor os conteúdos entregue à distância, né? Que era diferente da época que eu comecei a trabalhar no formato de home office, né? Que essa época, enfim, eu era um quase que um extraterrestre, né, cara? Trabalhando no formato de home office. Faz isso? Faz 20 anos, né? 20 anos. Quase 20 anos, exatamente. Na época que o cara que trabalhava no formato home office era para fazer renda extra. Ele faz uma renda extra, não é um cara muito disciplinado, não é um cara muito comprometido. Essa era a cultura, né? Imagina. Sim. Quanto tem que ser comprometido e disciplinado um cara que trabalha no formato de home office. Né? Entendendo que disciplina não é meu forte, mas aí tem toda a construção da disciplina, como é que eu penso sobre a construção da disciplina, você sabe bem como é que é, né? É a partir de você ativar a sua motivação que você chega num caráter disciplinado, né? Você vê quantos indisciplinados, quantos perdidos nós encontramos aí no meio do caminho. O próprio Flávio falou nesse último podcast sobre ele não é um cara o quão ele é indisciplinado. Até hoje. Então, esse culto à disciplina que às vezes tentam fazer aí, enfim, né, cara? Como é que eu faço? Eu não me enquadraria nisso. Se os caras viessem com uma conversa dessa pra mim, tá roubado. Eu não ia me mover. Eu não ia me mover por isso. Agora, como consequência, a disciplina vindo como consequência, é outra coisa. Aí você vai ter longevidade. Aí você tem longevidade vendendo. Você pode ver, Ari, os caras que dependem da lei e da regra para se manter, esses caras se desgastam muito. Porque o cara só funciona na regra, só funciona na lei. O cara que não busca funcionar pelo entendimento, tipo, hoje, se dissesse para você, não precisa mais usar cinto de segurança para dirigir, não é mais lei, você continuaria usando ou não? Eu continuaria usando, Você continuaria usando, porque você entendeu. É o certo. Você não precisa de lei. Sim. Você precisa de lei para usar cinto de segurança? Não precisa. Num dado momento, teve que ser uma lei para imposto por uma lei, porque não fazia parte da cultura das pessoas.
Tremendo, cara. Não fazia parte do entendimento. Hoje você vê uma boa parte das pessoas respondendo isso que responderam. Claro que eu continuo usando. Porque eu compreendi. Então, cara, digamos, num primeiro momento, o cara vai funcionar pela lei. Eu não funcionaria pela disciplina, nem no primeiro momento eu já me derrubaria. Se fosse um pré-requisito, estava ferrado. O modelo da disciplina já me derrubaria, entendeu, cara? Mas, enfim, né? É por aí que a gente está andando. E então, você falou de motivação, falou que o princípio do estar disciplinado é você buscar ativar sua motivação. Isso. Como se motivar todos os dias? Porque o vendedor, o empreendedor, ele precisa estar motivado para fazer grandes obras, né? Você fez grandes obras. Ele precisa estar constantemente motivado. Não é, como se motivar todos os dias? Bom, primeiro o cara tem que entender que a motivação, por motivação só, não vale nada. Motivação, o que é? É um motivo para ação. Quantos caras você conhece, Ali, que tá cheio de motivo para agir e não age? Todo mundo tem um motivo para agir. Então, todo mundo tem um motivo. Mas por que alguns têm ações mais produtivas? Por que alguns transformam as suas motivações em ações mais produtivas, em resultados mais produtivos, em mais performance? Por quê? Eu entendo assim, cara, não adianta eu ter motivação. E não adianta só a minha motivação. Tem cara que tem motivação nobre. Eu não tinha motivação nobre quando comecei a vender. Você sabe disso, qual que era a minha motivação. Qual que era a tua motivação? Upgrade na balada, né, cara? Essa era a motivação, cara. Então, só que o detalhe, eu estava comprometido com a minha motivação. Entendi. Eu casei com a minha motivação, entendeu, cara? Eu tinha ali, eu era apaixonado pela minha motivação. Não era só que ela existia. Então, aquele nível de comprometimento me levava a ter uma entrega àquela motivação e me fazia o quê? Ativar a motivação. O indivíduo, o status motivado é aquele onde o indivíduo ativa a sua motivação. Então, o vendedor tem que estar motivado, Mário? Claro. Claro que ele tem que estar motivado. Ele tem que ser disciplinado porque ele está motivado. Não procurar ser primeiro disciplinado para depois ser motivado. Tem muito mais coerência o cara ativar todos os dias a sua motivação. Essa história, eu levanto e vou para cima. Eu não levanto e vou para cima. Eu levanto, meus primeiros 15 minutos é de oração e meditação. Eu não levanto e vou para cima. Desculpa, essa ideia para mim é a mesma coisa, do cara sair do vestiário sem se alongar, sem se aquecer e ir pro jogo. A grande chance que esse cara tem é de fazer uma lesão. Pode performar muito baixo. Louco. O que o indivíduo faz? Ele sai do vestiário, ele já, sai concentrado, mas ele sai e faz um aquecimento, cara. Faz um alongamento. Que para mim é o momento da minha oração, da minha meditação, onde eu faço um exercício de gratidão ali. Eu penso no meu dia. Eu penso nas variáveis possíveis que eu posso ter naquele dia, porque um dia de quem quer vencer é um dia propenso a variáveis. Né? Querendo o melhor, mas esperando que possa... O caminho da vitória é um caminho cheio de objeções. O caminho da estagnação, não. O caminho da vitória é sempre um caminho cheio de objeções. Então, algumas delas você pode se antever, você pode prever, você pode imaginar. E eu gostava, e gosto de fazer muito isso. Imaginar as objeções. Imaginar como eu vou me superar em meio ao aparecimento, o surgimento das objeções. Não sei se foi você que me falou, mas eu lembro de uma passagem que fala assim: todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro na sua mente, depois fisicamente. Pois é, exatamente isso. Não sei se fui eu só que te falei, mas isso é um fato mesmo, cara. Quando você quer construir com essa matriz, vamos dizer, de pensamento, de convicção, é assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Então, 15 minutos ali é focado, ativando, lembrando. Sabe, lembrando, fazendo aquele primeiro exercício, que é o alongamento. Esse alongamento que é o que faz, que está ativando a minha motivação. Aí vamos para dentro de campo. Por exemplo, hoje pela manhã eu pensei no podcast, pode ter um desafio, pode ter outro, pode ter calor, pode estar vento. A gente pode fazer numa externa, pode fazer numa interna. Tinha diversas possibilidades. Olha que espetáculo, a gente tem diversas possibilidades para decidir. Né? Nós estamos
com a possibilidade de estar fazendo esse fundo, poderia estar fazendo em outro. Enfim. É um padrão comportamental dos teus pensamentos de entender que as coisas não vão ser fáceis, mas você faz elas se tornar fáceis porque você antecipou o que podia dar errado, né? Isso. E ainda assim, é trabalhoso, né? Eu costumo dizer que é simples, entendeu, Yali? Porque o trabalho é trabalho. Sim. Então, mas ele fica simples. E detalhe, ele fica prazeroso. Ele fica prazeroso. Então, aquela ideia, né? Que eles falam, pô, mas você não vai acordar motivado todo dia. Mas claro que eu não vou acordar motivado todo dia. Mas quem diz isso é que não compreendeu ainda que o motivado, o status, o modo motivado, não é aleatório. É nós que ativamos. Não é um negócio que eu acordo assim ou não acordo. Eu acordo desmotivado todo dia. Eu não espero um dia que eu vou acordar motivado. Então não posso falar que você é um cara sempre motivado. Não. A gente te vê sempre motivado. Exatamente. Mas como é que eu vou acordar motivado, Yali? Pô, eu não sei, cara, mas eu não acordo motivado, não, cara. Eu acordo consciente que eu tenho que ativar minha motivação, cara. E que ela não virá. Ela não se incorporará em mim. Ela está dentro de mim, mas ela precisa ser ativada. Ela precisa ser despertada todos os dias. E aí, o que acontece, cara? Como é que vira a jornada? Pô, jornada, não obstante aos desafios, aos percalços, ela tem um ingrediente sempre de prazer. E aí, o que acontece? A longevidade vem como consequência. Por isso tem um negócio que é bom, que é aprender a vender. Vender melhor. Vender mais. E vender sempre. E aí, um dado momento, deixar o legado vendendo. Né? Que é o momento onde você vem dormindo, né? Hoje, exatamente. Hoje eu venho dormindo. O meu legado está lá. Você fala, o meu negócio principal, olha que interessante. É um negócio mais rentável para mim, ainda hoje. Porque você nem tá... Eu não trabalho. Os outros negócios são rentáveis, a gente está construindo, né? Pô, o nosso case está espetacular, né? Está só começando. Nós já somos... líderes de mercado. Já somos líderes de mercado, já passamos dos 100 milhões de valuation do nosso negócio. Podemos afirmar isso. Porque recebemos uma proposta. Exatamente. E tivemos convicção para recusá-la, porque sabemos que nós vamos construir uma valuation maior ainda. Maior. Agora, é assim que funciona. Um dado momento é o legado que vai produzir mais valor do que, né, o próprio exercício da venda do empreendedorismo. E o bacana, isso tudo não acomodar. Não me deixar numa zona de conforto. Não me permitir olhar com orgulho para esse legado. É o contrário. É com mais responsabilidade. Porque se ele existe, cara, eu estou no game, né? O game para mim se chama vida. Enquanto eu estiver respirando, eu estou no game. Não pense em aposentadoria. Não. É mais do que isso, né, cara? Não pense em aposentadoria, né? Meu Deus do céu, né? Até ficou desconcertado aqui quando eu falei em aposentadoria. Meu Deus do céu, me dá uma orgeriza dessa palavra. Um dia eu pensei, né, cara? Mas, graças a Deus, fez parte da minha construção, né, cara? É um exímio combatente contra a aposentadoria. Quanto mais combatente, exatamente. É ruim o cara falar de aposentadoria pra mim. É ruim, Ali, é ruim. Mas não é ruim um cara, assim, fazer um plano de aposentadoria. É ruim o cara tá seguro que vai se aposentar. Eu conheço caras da minha faixa etária, os caras estão convictos, pô. Fazendo um planejamento. Não, já estão, né? E o discurso deles, pô, agora que eu tô aproveitando a vida. Eu falo, pois é, cara. Você não aproveitou a vida construindo, eu acho uma pena. Eu aproveitei muito a minha vida construindo. Os caras não tiveram o mesmo prazer em construir. Talvez por isso que o gás termina, a disposição termina. Que é aquilo que eu explicava para você. Não adianta só a gente ter força para entregar. A gente tem que, ao meio da jornada, ao longo da jornada, se aprimorar. Porque se só eu vivo para entregar e não me aprimoro, isso aqui tem tempo limitado. Essa jornada, a experiência terrena é uma jornada de aprimoramento. Para quem crê na eternidade, Ali. Isso aqui é uma jornada de aprimoramento. Vamos passar o quê? 90, 100 anos aqui? No máximo. Talvez, né? Um pouco mais a tua geração. Mas e aí, cara? O que é isso para quem crê num plano da eternidade? Não é nada. Então isso aqui é uma jornada de aprimoramento.
Como é que eu vou falar? Vou me aposentar. Não, cara. Se eu tenho, no momento que eu tenho consciência de que eu sou, do meu valor, que eu tenho um raciocínio, que eu consigo criar, que eu consigo produzir, e que eu entendo que para eu ter longevidade, criando, construindo, produzindo, eu preciso me cuidar. E eu faço isso até o último suspiro que eu dê com esse nível de consciência, eu quero estar construindo. Eu tenho uma visão de vida que fala que eu coloco isso em prática todos os dias. Eu só faço coisas que tenham causas eternas. Pois é. Que é deixar o legado, exatamente. Não é? Pô. Mas já que impacto vai ter? Talvez na vida do teu tataraneto, o que você faz hoje. De repente você não vai conhecê-lo, né, cara? Mas o que você faz hoje pode estar trazendo já um impacto. Quando a gente fala de homens milenares, cara, que a gente cita em algum momento. Esses caras fizeram, sei lá, 2.000 anos atrás, mais do que isso. Continua sendo atual. Exatamente. O legado é isso, Yari. É um conhecimento, é uma informação, é uma visão que perdura, que se eterniza com o passar do tempo. O legado é isso. É o que você fez que vai se eternizar com o passar do tempo. Que eu e você vamos fazer aqui. Eu ouvi uma visão esses dias que eu achei muito interessante, tomei posse dela, né, cara? Eu me preparo pro dia que eu vou embora. Eu me preparo, assim, para passar de fase. Morrer, passar de fase, né? Não é terminar, claro. Passar de fase. Eu me preparo para esse dia. Aí, uma pessoa até que me falou que ela fez um exercício. Porque é mais importante do que como você começa, é como você termina. Mas, claro, o legado é isso, é como você termina. Por isso que eu digo, tem muita gente que está empolgada na metade do jogo. E o cara faz uma avaliação e define, cara, não, eu já joguei até aqui, e, cara, e aquela referência tá muito boa, porque aquele cara já tá jogando bem. Não, cara. Tem um jogo pela frente ainda, né? Que é a vida. E aí, cara, o exercício é assim, né, cara? Você se imaginar, por exemplo, com 90 anos, e aí, num outro momento, você se imagina quando você morre. O que estarão dizendo a seu respeito? Como que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? O que vão dizer? Pô, cara, ele era um cara legal, ele era um cara divertido. Quantas pessoas vão dizer, cara, eu aprendi isso com ele? Quantas pessoas vão dizer, cara, isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida? Então, essa é a diferença que a gente tem que estar atrás de fazer. Não pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Porque isso é o papel. Isso é fazer valer a pena o prêmio da vida. Porque a vida é um prêmio, né, cara? Literalmente um prêmio. Nós não fizemos nada. Que merecimento nós tivemos para recebermos o prêmio da vida? Não tivemos mérito nenhum nisso, né, cara? Foi dado. E os nossos pais foram usados ali, fisiologicamente, para isso. Agora, a essência da vida, para quem crê como nós cremos, ela nos foi dada pelo divino, né? Que eu acredito que é o nosso verdadeiro pai. Exatamente. Esse é o pai, exatamente. Tremendo. Esse é o pai, inclusive, dos nossos filhos, né, Yane? Nós estamos aqui de emprestado. É verdade. Para aprender o quanto ele é bom, né, cara? O pai também tem esse papel, né? Ele vive a experiência de ser pai aqui para aprender o quanto o pai é bom, né? Porque quanto a gente tem que tolerar, quanto a gente tem que se renovar para essa parte espiritual, Mário, você acha que é o que faz e que fez e que vem fazendo diferença nos teus negócios, na tua vida? É uma parte que, sei lá, você já negligenciou há algum tempo e hoje você vê com outros olhos? Sem dúvida, já negligenciou, isso mesmo, isso é muito bom. Já negligenciei em um tempo era um simpatizante de Deus, né, cara? Um cara que eu olhava para Deus assim e via, pô, Deus é um cara legal, é bacana, mas tem muito o que fazer e eu não preciso tanto dele. Né? Deixa ele cuidar de quem precisa mais, né? Deixa ele cuidar ali da galera da África, dos caras... Eu não preciso. Eu tive essa percepção de Deus um dia, né? Mas entendendo que existia ali uma força superior, mas dentro dessa perspectiva, né, cara? E depois de um tempo, cara, eu constatei
que Deus é muito mais do que isso, né? Deus é muito mais do que apenas um criador. Deus é um cara que nos criou, quer cuidar de nós e depende da nossa disposição de obediência aos padrões que ele determinou e que ele deixou prontinho para a gente conhecer, para a gente conquistar o que a gente quiser. Né? Você vê, Deus ele é tão perfeito que assim, ó, ele deixou padrões muito bem estabelecidos e ele fala, Mário e Ali, vai debaixo desses padrões e conquista o que vocês quiserem. Conquista o que vocês quiserem. Quer conquistar riqueza? Vai embora. Quer conquistar um bom padrão de vida? Vai embora. Quer conquistar mais saúde? Vai embora. Quer conquistar um casamento melhor, mais duradouro? Vai embora. Tá tudo aqui, ó. E deixou pra gente decidir. O que a gente faz com isso? Ele é tão não só poderoso, né? Ele é tão amoroso e ele prioriza tanto liberdade que ele fez as coisas dessa forma. Tem uma frase tua que fala assim, eu tô melhor do que eu mereço. Isso tem a ver com Completamente, Deus? Completamente. Né? Tem muita gente que fala assim, não, eu mereço isso. Eu te digo que, cara, a minha referência não é enxergar que eu mereço, não, cara. Tem mais do que merece. Muito mais do que eu mereço. Muito mais do que Mas por que mais do que eu mereço? Porque o merecimento, Yali, ele está muito ligado a um padrão, assim, é humano, entendeu? É o cara assim, pô, eu fiz por merecer. Aí você fala, mas você não trabalhou, você não construiu uma família, você não se dedicou, você, nas outras áreas também, pô, o que você está colhendo, não é porque você merece? Cara, eu te digo assim, Ali, ainda que eu merecesse, eu não conseguiria construir da maneira que eu construí se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida, se não fosse a sabedoria que Deus me entregou para construir da maneira que eu construí, se não fosse a força, a energia que Deus me entrega também. Né? A energia que vem da minha centelha divina, que é o que me faz produzir, que é o que me faz, né, exercícios de perseverança, tantos que eu fiz e que faço até hoje. Então, por isso que eu digo, tá, tudo bem, cara, eu fiz. Mas, cara, por mim eu faria? Por isso que eu te digo, eu experimentei viver sem Deus uma boa parte da minha vida. Você acredita que é a maior parte? Ou... Cara, eu vivi sem Deus, naquele padrão de simpatizante, até meus 40 anos. E teve prosperidade. Pois é, exatamente. Eu construí alguma coisa sem Deus. Que isso que é o problema, entendeu, cara? Mas como assim é o problema? O problema é que as pessoas que estão conseguindo construir. Porque Deus é tão bom que Ele permite que algumas pessoas construam alguma coisa sem Ele. Sem estar nos padrões dele. Agora, o problema é o que vem depois, cara. O problema é o que acontece no decorrer dessa jornada. O problema é que o cara vai colocando em detrimento ao longo da jornada quando ele está construindo sem Deus. Você entendeu? Aí que pega. E a conta que vai vir depois. Quantos caras você conhece que construíram fortuna, riqueza e tem uma família destruída? Muitos. Que estão enfermos, que não têm saúde, que não cuidaram da sua saúde, né? Que às vezes não tem. Não tem porque às vezes não cuidaram. Né? Quantas pessoas você conhece que optaram em ser escravas do seu negócio? Escravos da receita do seu negócio. Escravos do seu mercado. Escravos do seu produto. Da economia. Os caras se tornaram menores do que o seu negócio. Eu costumo dizer, cara, o momento, se você não perceber, você vai se tornar menor do que o teu negócio. E se isso acontece, já era. O negócio vai te engolir. Quando você está com Deus, não tem essa. O negócio nunca fica maior que você. Você é soberano. Você controla, você domina. Você governa. Não, você governa. A abundância é governo, Yali. Prosperidade já é bom, agora abundância é governo. E tem um monte de gente que crê em Deus, mas não toma posse de tudo isso. O cara toma posse, por exemplo, da graça de Deus, da salvação.
que é bom também. Agora, Deus nos dá a liberdade para escolher. Eu quero abundância para a minha vida e para a vida daqueles que estão construindo ao meu lado, né? Construindo projetos de vida, né? Porque negócios são projetos de vida. Espetacular, cara. Uma lição aqui, é uma mentoria privada, privada não, porque todo mundo vai ter acesso a isso aqui, que vai ficar na eternidade, com certeza. Essa é a minha intenção, é construir conteúdo para que todos possam ter acesso e possam absorver para a sua vida, né? Mas, Mário, ao longo desses últimos 30 anos da tua vida empreendendo, qual foi a conclusão que você chegou sobre o que é... quase 40, sabe, Ale? Agora que eu estava me dando conta. É quase 40. Você fez 60, passou 62, de 60 agora? 62. Porque eu entendo minha vida empreendedora começando aos 23 anos. Né? Não era empreendedor de CNPJ, mas o mindset empreendedor começou ali nos 23 anos, com o primeiro modelo de negócio que eu participei, que contemplava todo esse ajudando a construir a empresa que você estava. Construir negócio, exatamente. Perfeito. Mas nesses últimos 40 anos, não é pouca coisa. É uma vida, cara. É uma vida... geralmente é o que o brasileiro comum ele fica trabalhando, né? São 40 anos. Acho que né? 35, 40. É isso aí. Hoje em dia estão prolongando um pouco mais porque a aposentadoria não está dando. Exatamente. Mas qual foi a conclusão que você chegou sobre o que é empreendedorismo? O que é empreender? O que significa empreender para você? Para quem está começando ou para quem está querendo enxergar um pouco mais profundamente sobre o seu negócio, sobre a sua empresa? Pois é, né, cara? Tem um mercado... apresenta muitas definições. Empreender entregar solução, né? Identificar problemas do mundo e produzir solução para que o mundo seja melhor. Isso já é uma definição que eu considero bem nobre e bem coerente, né, cara? Empreender tem que ser isso. Não é um simples desejo de geração de receita, enriquecimento. Empreender tem que ter também um viés de produzir riqueza para as pessoas que empreendem junto com você. Eu queria, Ian, um cara, você fala de merecimento, um cara não merece ficar rico se ele não gerar valor para que outras pessoas fiquem ricas também. Não merece, cara. Não merece. Ele não pode. O cara que. Esse é o problema. Tem cara que consegue construir riqueza sem isso. Aí esse cara está empreendendo? Está empreendendo num padrão diferente daquilo que eu creio. Então, empreender é servir. Empreender é se colocar à disposição do mundo, do mercado, da sociedade, para você estar, cara, ativamente funcionando, né? Orientado sempre para entregar uma solução. Né? É apetite por problema, é apetite por enxergar problema. O empreendedor ele tem um apetite voraz por enxergar problema. Sabe? Ele vibra com o problema. Fala, olha só. E quando você enxerga um problema que ninguém enxergou ainda? É tremendo. Você enxergar um problema, daqui a pouco vai acontecer isso. Aí você enxergou o problema, você já começa a construir uma solução. E aí, quando esse problema vem assolar a humanidade, você já está ali. Às vezes acontece isso sem você... por exemplo, o modelo trabalho formato home office, cara. Eu não sabia que existia pandemia. Por exemplo, você vem de um home office, você não tem tanto tempo, mas você vem num formato de home office já talvez há uns 3 anos. Isso aí. É isso? Isso aí. Pois é. A gente não imaginava, cara. Quanta serventia ia ter essa cultura de trabalhar de casa. De trabalhar de casa. Para esse mundo que nós estamos agora. Pô, imagina, Yari, quando a gente é pego nessa situação, quando a gente é assolado também por essa situação, nós temos esse know-how, nós temos esse conhecimento para distribuir. Nós temos essa solução para entregar para o nosso time. Está prontinha, cara. A gente tem esse know-how para fazer um download desse know-how para o nosso time ali. Isso é um espetáculo, cara. Compartilhar e então, empreender multiplicar. Isso, cara. É você, cara, você tá com... É apetite por contemplar problema, cara. Contemplar problema. Entende?
E as competências, Mário, do grande empreendedor, do empreendedor de sucesso? Quais são as principais competências para ele ter sucesso no empreendimento dele? Eu creio que continua sendo vender e gestão de pessoas. Né? Vender e gestão de pessoas. E, claro, estar atento, obviamente, a todos os recursos da ciência e da tecnologia. Né? Que isso vai mudando com o passar do tempo. Né? Cada vez a gente vai ter mais... enfim, né, um número de ferramentas e ferramentas mais poderosas para a gente potencializar a nossa competência de gestores e de vendedores. Você vê, cada vez essas ferramentas, vai surgir uma ferramenta mais poderosa. Eu não sei se você viu aquela... Esse vídeo não é tão recente, mas ele fala muito sobre a importância das ferramentas, né? Que é o código Morse versus o SMS. Você viu esse vídeo já? Você comentou, mas eu não cheguei a ver, não. Cara, é tremendo. Depois, se puder baixar no YouTube para a galera ver, é muito interessante. Você vê ali código Morse, que é uma ferramenta de comunicação. Não sei de que ano. Primeira Guerra Mundial. Olha, creio. Não sei se não é dos anos 1800, Yali. Eu não sei, não vou te afirmar. Mas do início dos 1900, com certeza é. Dois caras ali, muito bem treinados para usar a ferramenta código Morse, versus 2 caras, padrão normal, usando SMS. Cara, quem entregou a comunicação primeiro foi os caras do código Morse. Por quê? Porque estavam bem treinados. Porque se aprimoraram na utilização daquela ferramenta. Então, a ferramenta, por si só, vamos lembrar, ela tem um poder muito limitado. E ela, para muita gente, é veneno, sabe, Ali? Sabe por que é veneno, cara? Uma boa parte da humanidade hoje está buscando novas ferramentas de tecnologia para se acomodar. Não para produzir mais. Como é que nós usamos ferramenta de comunicação? Por exemplo, nós usamos muito ferramentas de ponta de tecnologia para comunicação, certo? Sim. Nós entregamos também uma parte da nossa solução, do nosso serviço, no formato online. Verdade. Os cursos. A gente não parou de produzir. Aliás, não é que a gente não parou de produzir. Nós estamos produzindo cada vez mais. Agora, se a gente tivesse acomodado, Yali, o que é dessas ferramentas? Elas iam, beleza, servir pra gente... Substituir o que dá para fazer. Cara. Não. A nossa disposição é insubstituível, Yali. Não tem ferramenta que vai substituir a minha disposição, a tua disposição. Ela vai poder viabilizar, vai poder transformar mais a nossa disposição em resultado. Isso sim. Falaram semana passada, tinha um grande pensador lá do Vale do Silício, aquelas empresas de tecnologia. As ferramentas de tecnologia, elas têm o poder de substituir homens ordinários, mas nada vai conseguir substituir homens extraordinários. Pois é. E nós estamos aqui para quê? Para sermos extraordinários. Isso, o Criador nos deu esse direito, velho. Está ali no manual. No manual de procedimento que ele nos fez. Agora, decisão é cada um. Queremos ser ordinários ou extraordinários. Eu quero tomar posse do insubstituível que eu sou. Eu não sou um cara substituível. Eu sou um cara insubstituível. Desde que eu queira ser extraordinário. Desde que eu tome posse do extraordinário. O seu papel ninguém vai poder fazer. Não. Como eu, não. Nem o seu. Pode ser que alguém faça. Pode ser que alguém até entregue um resultado semelhante. Maior até que o nosso. Mas fazer como a gente faz. Deixar o legado que é para nós deixarmos. Não. E só nós temos condição de fazer. Ninguém mais vai conseguir. Ninguém tem essa possibilidade. E isso é o tremendo, né, cara? Você se olhar dessa maneira e tem muita gente que fala, pô, mas isso não é soberbo, Mário? Você se achar insubstituível? Não, isso é responsabilidade, cara. Isso me dá um olhar de responsabilidade. Eu falo, caraca, velho, olha quem eu sou. Não posso brincar com isso aí, não, cara. Não posso. Entendeu, cara? Não posso brincar com isso aqui, não. Isso me dá uma percepção de mais responsabilidade sobre essa convicção de quem eu sou. Saber quem eu sou não me deixa
folgado. A gente gosta de dizer, a gente se aperta, né? Que é esse senso de responsabilidade. Tem que ter muita maturidade para enxergar dessa maneira. Que é o que muita gente não consegue. Muita gente não consegue se amar, o cara é para baixo, se deprecia, se autodeprecia. Houve uma crítica, desmancha, uma diversidade derruba, né? E tem outros que, cara, confundem autoconfiança com excesso de confiança, com se achar maiores do que eles são, entendeu, cara? Eu não preciso me achar maior do que eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me achar maior que você. Eu preciso saber qual é o meu tamanho. O meu tamanho já é suficiente para eu ser a minha melhor versão. Mas eu preciso saber qual ele é. O tamanho de Ali pode me inspirar, pode... Mas eu preciso saber qual é o meu. Isso é suficiente. Eu saber quem eu sou. Saber quem eu sou. É o suficiente para eu entregar a minha melhor versão. Tremendo. Tem alguma pergunta que você gostaria que alguém tivesse feito, ou que eu tivesse feito aqui para você, que você gostaria de responder? Rapaz. Alguma coisa que você está querendo falar há muito tempo para as pessoas? Alguma reflexão que você fez, que você gostaria de, eu queria que essa pessoa me perguntasse isso, porque eu tenho isso aqui para entregar que eu acho que vai mudar a visão das pessoas. E agora, eu acho que, esse aqui foi, para mim, foi o melhor podcast que eu fiz até agora. Acho que é o 4º ou 5º que eu estou fazendo, foi o melhor podcast que eu fiz até agora, né? E o que assim, cara, eu gosto muito de me mover também pelos meus medos, sabe, cara? Isso é um negócio que está muito na contramão das narrativas de autoajuda, né, desenvolvimento humano, onde você só ouve, você precisa vencer seus medos, você precisa vencer seus medos, você precisa vencer seus medos. Fica uma coisa muito absoluta e muito simplista. Eu, por exemplo, eu tenho alguns medos que eu não quero perdê-los, entendeu, cara? Eu quero mantê-los, porque são medos que me movem, são medos que me aprimoram. São medos que, na realidade, eles se transformam em prudência. Uou. Então, a gente tem... sabe, essa é uma pergunta que eu gostaria que me fizessem, sabe? Você tem medos? Você acha que tem que vencer todos os medos? Eu acho que não. Alguns medos, cara, você não tem que vencer. Você tem que, inclusive, de preferência, cultivá-los. Deixá-los mais vivos, entendeu, cara? Eu, por exemplo, eu morro de medo de ficar improdutivo, Yali. Eu ia fazer essas perguntas. Eu morro de medo, cara. Eu morro de medo. Por que eu me conecto tanto com gente mais jovem que eu? Para tudo. A maioria dos lugares que eu sou mais velho. A maioria. Atividade esportiva. Você sabe, você conhece minha vida. Sim. Atividade empreendedora. Quem te acompanha no Instagram vê isso. Cara, não, mas você mais do que me acompanha no Instagram, né? Você conhece minha vida. Se uma parte da minha vida, você pode testemunhar. Não de Instagram, né, cara? Você faz parte da minha vida. Nosso relacionamento transcende o ambiente laboral já há algum tempo. Então, cara, eu me dedico a isso. Isso é uma coisa intencional. Né? Eu procuro me dedicar, eu procuro fazer exercícios neurais também, para não perder raciocínio, para não perder reflexo. Não é? Esses dias eu estava fazendo um exercício que é andar de marcha ré, né? Eu saio da quadra e eu venho de ré. Entendeu, cara? Eu compro essa... Eu acho que tem sentido, entendeu, cara? É um negócio que, escovar o dente com a mão esquerda. É, por aí. Essas coisas, eu me amarro muito nisso aí, entendeu, cara? Me amarro muito nisso aí. E eu morro de medo de me tornar improdutivo. Entendeu? Por quê? Porque a improdutividade, ela te leva para outras vertentes. Né? A improdutividade te leva para depressão. A improdutividade te leva para ingratidão. A improdutividade vai te fazer ser uma pessoa amarga. Entendeu, cara? Legalista. Sabe, cara? E o que acontece, né? Eu vivi um pouco mais que você e cronologicamente, né, falando, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, Yali, que não terminaram a vida assim. Pessoas que estavam vivas, que estavam ativas num dado momento e terminaram a vida depressivas.
terminar a vida. E tem muita gente que se consola, não, mas com o passar do tempo, isso acontece. Quem é que diz? Isso para mim é uma crença limitante. Então, uma das coisas que eu tenho medo é de me tornar essa pessoa. Então, por isso eu me movo, por isso eu sou ativo para que isso não aconteça. Né? Eu quero fazer a minha parte para isso não acontecer. Agora, isso é o que me faz também? É contemplar que eu posso ser diferente? Não, é ter medo de virar o que eu vi essas pessoas virando. O cara com 80, 90 anos, está depressivo, está ingrato, não reconhecer Deus na vida dele, não valorizar a centelha divina, entende? Então, isso é um dos meus medos e eu faço questão de cultivá-los, né, cara? Faço questão de cultivá-los. E é isso aí, cara. Tenho certeza que muita gente vai fazer essa reflexão também depois de ter escutado isso. É isso aí. É por isso que a gente está aqui, né? Pois é. Fazer as pessoas refletirem o que elas podem evoluir. E vamos vencer os medos necessários. Claro. Né, pô, tem um monte de medo que não tem sentido, né, cara? Que eu ainda quero vencer. Tem alguns que eu ainda quero vencer. Muito bom. É isso aí. Vou para outra última pergunta, mas eu antes queria sugerir aí a gente acabar, finalizar. Antes da última pergunta, abrir um moe, já que é final de ano, festas. Nada mais justo do que a gente comemorar, a gente, enfim, ser grato aí pela a vida um do outro, a vida das pessoas que estão com a gente, desse momento que está passando aí da pandemia, que a gente conseguiu ser próspero, né? Que a gente conseguiu avançar, evoluir. E muito tremendo o momento que a gente viveu aqui. Eu espero que todo mundo tenha curtido também bastante. Quem curtiu, compartilha, manda pros amigos. Olha aí, ó. Quem curtiu, compartilha, manda pros amigos. Obrigado. Ainda bem que eu fiz um pouquinho de alongamento, cara. Olha aí, tá no shape. Tá no shape. Salud, querido. Salud, né? Para todos que nos assistem. Que alegria poder ter compartilhado esse tempo, essa visão, essa experiência aqui e esse relacionamento, né? Muito Nós bom. Estamos compartilhando o relacionamento aqui também. Cenário espetacular. Cenário espetacular. Obrigado por ter me recebido. Amém, Ali. Valeu mesmo. Muito bom. Mas deixa a tua mensagem final, Mário. Eu costumo falar assim, perguntar, se você tivesse uma única oportunidade de deixar uma mensagem para todas as pessoas do mundo que precisam escutar alguma coisa sobre a vida, sobre os negócios, sobre o que você queira falar. Deixa a tua mensagem, ela vai ficar estampada no céu para que o mundo inteiro veja. O que é que você gostaria de falar? Cara, eu gostaria de falar. Você disse para todo mundo, né? Inclusive para quem não tem um acesso a uma rede social, a uma internet. Principalmente para quem não tem. Cara, eu gostaria que as pessoas fizessem questão de estarem conectadas com bons conselheiros. Mentores. E Ali, eu prefiro usar o termo conselheiros, entendeu? Por que conselheiro? Porque, cara, inclusive, eu preciso falar um pouco mais sobre isso. É um insight que eu tive muito recentemente sobre a questão de mentor, entende, cara? Eu creio que um conselheiro é um papel de mais responsabilidade e ele inspira mais a pessoa a pensar e menos a fazer. Eu acho que eu não posso... A minha maior contribuição para a tua vida é dar elementos que te desafiem a você aprender a pensar mais como um cara vitorioso. E não somente mentorear para aquilo que você tem que fazer para ser um cara vitorioso, entendeu? Porque em algum momento, Yali, qualquer um de nós, vamos nos deparar com alguma situação que a gente não domina. Nós vamos ter que nos virar de alguma forma ali para resolver algum problema que a gente não foi treinado para isso. Nós vamos ter que viver alguma parada onde fala, cara, todo o know-how que eu tive aqui
não tem validade. Agora, se o meu poder de pensamento, meu poder de lógica, meu raciocínio, minha sensatez tiver tonificado, entendeu? Tudo isso é muscular, velho, a gente vai sair dessa. Se, por exemplo, você não foi treinado para sobreviver numa ilha deserta, nem eu. Cara, mas se nos colocar lá, a gente vai dar um jeito. Entendeu, cara? Então, por isso que eu acho muito interessante, cara. A pessoa está conectada com conselheiros. E conectado, eu digo, é comprometido. Não é só ter um conselheiro à tua disposição. Eu e você podemos ter conselheiros à nossa disposição. Eu prefiro ter conselheiros que eu esteja conectados com ele. Ou seja, comprometidos com ele. Comprometido em prestar conta. Tem que tomar cuidado com essa ideia frenética de independência, né? Que está sendo divulgada. Tá, beleza. Eu quero ter autonomia. Eu sou livre para decidir. Perfeito. Mas, cara, eu quero usar a liberdade que eu tenho para decidir para me conectar com pessoas que eu queira prestar conta para elas. Eu me garanto mais dessa maneira. Eu me garanto mais, produzo mais dessa maneira. Você, por exemplo, eu quero estar prestando conta para você, cara. Quando eu olho para a tua vida, muito embora você me honra, muito embora você me veja também como um conselheiro, né? Eu falo isso tranquilo aqui, né? Você mesmo afirma isso, sim, já declara... Principal. Eu que não tive uma figura de pai em casa, né? Aos meus 8 anos perdi meu pai, você foi... Para mim aí você vê a responsabilidade que eu tenho com isso, quando você me fala isso. Então, para mim, prestar conta da minha vida para você é bom. É bom, cara. É bom eu falar, cara, olha que impacto tem minha vida na vida desse rapaz. Então, essa ideia de ter conselheiros, de ter gente que você queira prestar conta, né? Que você faça questão de prestar conta, eu acho que é tremendo. Eu acho que, cara, a minha vida é mais saborosa assim, mais prazerosa. Eu creio que quem faz essa opção, sabendo que isso não é ausência de liberdade, entendeu, cara? É o contrário. O cara tem que se garantir muito. Eu me garanto muito quando eu falo isso, entendeu, cara? Quando eu quero ter bons conselheiros. Eu me garanto muito. Por quê? Porque, no final das contas, a decisão quem toma é você. Sabe? O mentor, eu acho que ele tá muito mistificado já como um cara que vai pensar pela pessoa. Não quero pensar por você. Eu quero ser teu conselheiro. A decisão é tua. E se você parar para pensar, como é que é o nosso relacionamento? É exatamente assim. É exatamente assim. Ou seja, em momento algum, você pensa porque o Mário pensa. O Mário te dá elementos, o Mário te provoca para você pensar. E aí a gente muitas vezes chega a conclusões juntas. Muitas vezes eu te dou uma ideia. Mas quem pensa e quem decide é sempre a pessoa que está recebendo o conselho. Então, é isso que eu gostaria que o mundo acreditasse, entendeu, cara? E se não bastasse o que eu estou dizendo aqui sobre conselhos, isso está na palavra de Deus, né, cara? Tremendo. Né? Os conselheiros, né, cara? Isso, não ande sozinho, não ande independente. Essa é a mensagem. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Mário. Você que curtiu aí, você que acompanhou a gente, compartilha com teus amigos, porque com certeza vai fazer a diferença na vida deles e como você faz na nossa, a gente pode dar um pouquinho aí, o gostinho do que é conviver com você, né? Legal. A gente faz muita questão de estar convivendo contigo. Foi um episódio especial para fechar o ano com chave de ouro. Espero que você tenha boas festas, a curta família também. Vamos sim, Ari. Você que recentemente voltou para o Brasil, né? Curte aí teu momento. E você realmente, tudo que você recebe, você merece, porque você entrega muito na vida das pessoas. Obrigado, tá? Ari, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Você ouviu Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show.